é que essa votação saia hoje e saia amanhã também, em segunda discussão. 10 horas e 41 minutos. Muito bem, vamos falar então sobre a alta no preço dos combustíveis. Em Curitiba, a média do litro da gasolina chega a R$ 7,60. Média, né? Porque tem posto que se acha com valor até 8 bem mais acima, né? Então é por isso que o RIC Notícias Dia Curitiba, Jovem Pan News agora, vai fazer uma entrevista para tentar entender se tem jeito de economizar no gasto com combustível. A gente vai ouvir agora o engenheiro mecânico e o professor da PUC Paraná, Luiz Mauro Moura. Bom dia para você, Luiz. Obrigada pela entrevista. Já vou repetir a pergunta aqui. Tem jeito de conseguir economizar combustível, gasolina, diante dessa alta toda? Bom dia, ouvintes. É sempre possível reduzir um pouco o consumo, não é nada... um valor muito grande em quantidade, mas a gente muitas vezes consegue reduzir uma quantidade igual ao que aumentou, né? Por exemplo, subiu 5%, a gasolina a gente consegue baixar em torno disso aí se tomar alguns cuidados ao longo do uso do veículo, tá? Então, listar algumas coisas que poderiam ser feitas. Existem algumas maneiras radicais, é que não usar o combustível, então procurar usar o ônibus a pé ou outra maneira, mas tentando então usar o combustível, né, ou de maneira econômica. Um dos pontos é tentar usar o veículo na rotação adequada. Alguns veículos têm sinalização no painel, muda uma cor lá se está no modo econômico. Alguns não, né, é necessário olhar no manual a rotação, que é o ponto ótimo de andar com o veículo, né? E com o tempo a gente começa até a habituar que o ruído do motor àquele ponto de rotação adequada. Aí tem que tentar procurar no manual essa informação. Algo também que é muito importante, evitar acelerações bruscas, freagens bruscas, né? Que vai estar saindo fora então do ponto ótimo. E quando a gente for parar, é procurar deixar o carro perder velocidade sozinho e sem frear bruscamente, tá? E quando fizer isso, manter o carro na marcha, não? O carro que tem o câmbio manual, então deixa numa marcha mais alta, o automático vai fazer isso naturalmente, porque quando a gente deixa na marcha, o combustível, sem estar acelerando, ele corta a injeção de combustível no motor, então ele funciona pela própria rodagem, e se eu ponho no neutro, é necessário injetar combustível para ele manter a rotação dele, tá? Então vai gastar um pouco mais se pôr no câmbio. Professor, aquelas dicasinhas de viaje sempre ou ande sempre com o vidro fechado, porque tem menos resistência do ar e tudo mais, são pequenas dicas que ainda valem a pena, professor? Sim, daí na parte de resistência do ar, né, a gente sempre procura reduzir essa resistência, e essa resistência aumenta significativamente quando eu aumento a velocidade do veículo, tá? Então a gente tem que respeitar a velocidade da via, né, a gente sabe disso, mas tem pessoal que pensa assim, se eu aumentar a velocidade eu vou chegar mais rápido no local, então fico menos tempo andando e consequentemente reduzo o consumo. Mas quando eu aumento a velocidade, por exemplo, se eu dobrar a velocidade do veículo, o consumo ele vai ser multiplicado por 4. Na verdade, não é o consumo, a resistência do ar ele é multiplicado por 4. Principalmente se tiver com o vidro aberto, é pior ainda mais. Então, embora eu chegue antes, mas eu vou ter um consumo aumentado pela resistência do ar muito maior. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Bom, na parte de manutenção, então tem que ser visto principalmente a parte relativa à combustão e injeção, né? Vamos ver as velas, o bico injetores do veículo. E algo que é importante, é gratuito de ser feito, é cuidar sempre da calibração dos pneus. Então, os pneus vazios aumentam o consumo de combustível, aumenta a aderência. É algo que a gente tem que procurar aí uma vez por mês, verificar se a pressão está adequada. Tá? Também nessa parte de pneus, existem alguns pneus hoje em dia que têm menos atrito na aderência, então na hora da troca do pneu, analisar se vale a pena ou não tentar adquirir um pneu desse tipo, tá? Sempre cuidando em manter as condições originais dos veículos também, que é obrigatório por lei, tá? E um último ponto aqui que eu ressalto, que eu marquei aqui para comentar, é tomar cuidado também para não carregar peso a mais no veículo, tá? Então tem um pessoal que usa muitas vezes o porta-malas do veículo como uma dispensa,
Então, uma massa maior consome mais combustível, tá? Então, sempre que possível, não fique transportando carga a mais, né, peso morto no veículo. Muito bem, só para a gente encerrar, então, a gente acompanhou as dicas que o senhor trouxe, a questão da aceleração brusca, né, deixar perder velocidade sozinha, as questões aí, vamos dizer assim, mecânicas do carro. Quanto é que dá para economizar, no fim das contas, se a pessoa seguir aí essa linha toda de raciocínio e essas recomendações? Tem uma conta? A gente consegue ter uma dimensão? Eu tinha comentado em torno de 5%, né? Algo que ajuda bastante também é se a pessoa se habituar a fazer o registro de quanto que ela pôs em quantidade de combustível no veículo e quanto que é o consumo, quilometragem que andou. Tenta fazer esse controle até para perceber se isso tem algum problema, por exemplo, mecânico que está alterando o consumo. Então, a pessoa consegue, antes de ter alguma falha, já levar na manutenção e fazer esse reparo do veículo. Então, muito obrigada, a gente viu o engenheiro mecânico e professor da PUC Paraná, Luiz Mauro Moura. Obrigada pela entrevista, Jovem Pan News Curitiba. Um ótimo dia aí para o senhor. Obrigado, eu que agradeço. Um bom dia para vocês também. E Riva, economia de 5%. Né? Que é bom. É bom, né? Aumentou não é pouca um pouquinho coisa. Aqui, um pouquinho lá, você está ganhando mais do que isso. Agora, esse negócio de calibrar pneus é complicado, né? A gente esquece, é uma coisinha tão simples, usar o pneu que tá... Seguir o manual do carro. Pois é. E ainda bem que tá chegando o inverno, porque daí tem o seguinte, o ar-condicionado não entra na conta, né? Que a gente não mencionou. Rafa, você... E agora os ar-condicionados mais modernos também, eles não têm ligação direta, né? Com combustível e tal. Vem de outro sistema. Você leu o manual do seu carro zero, da sua Mercedes? Claro, li inteirinho. Uhum. Não pode carregar peso morto, então sem dar carona pro estagiário. Tá, não vou dar. O Vitor agora vai ter que se virar. Vai a pé. Vai a pé. 10 horas e 48 minutos.